Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 34. Educação de obreiros. Temos por fazer uma obra cuja importância poucos reconhecem. É a de levar a verdade a todas as nações. Há vasto campo para os obreiros em terras estrangeiras, assim como nos Estados Unidos. Deus chama homens que sejam dedicados, puros, generosos, de espírito largo e humildes, para entrarem nesses campos. Quão poucos têm qualquer intuição desta grande obra. Temos que despertar e trabalhar sob um ponto de vista mais alto do que temos tido até aqui. Os que agora abraçam a verdade têm toda a vantagem, especialmente quanto à abundância de luz e conhecimento que nossas publicações apresentam. As experiências do passado, ricas e variadas, devem agora ser apreciadas em sua justa luz. Sabemos quão arduamente a obra avançava a princípio, quantos obstáculos se lhe opunham, quão poucos recursos achavam ao dispor dos pioneiros da causa para serem empregados em seu avanço. Mas agora tudo está mudado e brilha a clara luz. Se o cristianismo primitivo pudesse penetrar o coração de todos os que professam crer na verdade, trar-lhes-ia nova vida e poder. O povo que está em trevas veria então um contraste entre a verdade e o erro, entre os ensinos da palavra de Deus e as fábulas da superstição. Alcançar classes mais altas. Têm sido cometidos erros em não buscar alcançar com a verdade pastores e outras pessoas das classes mais elevadas. Temos evitado por demais as pessoas não de nossa fé, conquanto não nos devamos associar a elas para cedermos à sua influência. Existem por toda parte pessoas sinceras pelas quais devemos trabalhar acautelada, prudente e inteligentemente, cheios de amor por sua alma. Dever-se-ia arrecadar um fundo a fim de educar homens e mulheres para trabalhar por essas classes mais elevadas, tanto aqui como em outros países. Temos falado demais, mas muito demais, acerca de descer ao nível da mente comum. Deus quer que homens de talento e bom juízo, capazes de pesar os argumentos, homens que cavem em busca da verdade como de tesouros escondidos. Tais homens serão capazes de alcançar não só as classes comuns, mas também as melhores. Esses homens serão sempre estudantes da Bíblia, plenamente despertos à santidade das responsabilidades que sobre eles repousam. Eles darão plena prova de seu ministério. A falta de obreiros preparados. Temos, nos diferentes ramos da causa, poucas iniciativas. Novos empreendimentos têm de ser realizados. Precisamos de habilidade para delinear planos pelos quais possam ser alcançadas pessoas que se encontram nas trevas do erro. Precisamos da inteligência de espíritos diversos, mas não devemos criticá-los se suas ideias não se adaptarem exatamente às nossas. Devemos ter planos mais amplos para a educação de obreiros que proclamem a mensagem. Os que creem e amam a verdade têm agido nobremente em dar de seus meios para manter seus vários empreendimentos, mas há grande falta de obreiros capazes. Não é prudente estar constantemente a despender meios para abrir campos novos, enquanto tão pouco se faz no sentido de preparar obreiros que ocupem esses campos. A obra de Deus não deve ser estorvada por falta de agentes que a efetuem. Ele chama homens cultos que sejam estudiosos da Bíblia, que amem a verdade, que a explanam aos outros e que a introduzam em sua própria vida e caráter. Necessitamos de homens que amem a Jesus e a Ele se apeguem, e que apreciem o infinito sacrifício feito em favor da caída humanidade. Precisamos de lábios tocados de fogo sagrado, corações puros da contaminação do pecado. Aqueles cuja piedade é superficial e que têm grande ambição de ser considerados os primeiros e melhores, não são os homens para este tempo. Os que pensam mais em sua própria vontade do que na causa não são necessários. Nossas igrejas não estão recebendo a espécie de preparo que as leve a andar em toda a humildade de espírito, despojando-se de todo o orgulho de ostentação externa e esforçando-se pela posse do adorno interior. A eficiência da igreja é justamente o que o zelo, a pureza, a abnegação e inteligente labor dos pastores a tornam. Um ativo espírito missionário deve caracterizar seus membros individuais.
Devem ter mais profunda piedade, fé mais forte e vistas mais amplas. Têm de fazer trabalho mais completo no esforço pessoal. O que precisamos é uma religião viva. Um único indivíduo de amplos conceitos sobre o dever, cuja alma esteja em comunhão com Deus e que seja cheio de zelo por Cristo, exercerá poderosa influência para o bem. Ele não bebe de corrente baixa, turva, poluída, mas das águas puras e elevadas das cabeceiras, e pode comunicar à igreja novo espírito e poder. Ao aumentar a pressão do exterior, Deus deseja que sua igreja seja vitalizada pelas santas e solenes verdades que crê. O Espírito Santo do céu, trabalhando com os filhos e filhas de Deus, transporá os obstáculos e manterá vantagem contra o inimigo. Deus tem grandes vitórias em reserva para o seu povo amante da verdade e observador dos mandamentos. Os campos já embranqueceram para a ceifa. Temos luz e ricas, gloriosas dotações do céu, na verdade preparadas para as nossas mãos, mas os homens e mulheres não foram educados e disciplinados para trabalharem na seara que amadurece rapidamente. Deus sabe com que fidelidade e espírito de consagração cada qual cumpre sua incumbência. Não há nesta grande obra lugar para o indolente, não há lugar para o condescendente consigo mesmo ou os que são incapazes de tornar a vida um êxito em qualquer vocação, nem há lugar para os indiferentes que não são fervorosos no espírito, dispostos a suportar durezas, oposição, opróbrio ou morte por amor de Cristo. O ministério cristão não é lugar para zangões. Há uma classe de homens que tentam pregar e são desmazelados, descuidosos e irreverentes. Melhor fariam cultivando a terra do que ensinando a sagrada verdade de Deus. Pessoas jovens deverão logo assumir os encargos que os mais idosos têm ocupado. Temos perdido tempo negligenciando colocar na frente os jovens e dar-lhes uma educação mais elevada, mais sólida. A obra avança constantemente e temos que obedecer à ordem ide avante. Muito bem poderia ser feito por jovens firmados na verdade e que não são influenciados facilmente nem desviados da retidão por seu ambiente, mas que andam com Deus, que oram muito e que se esforçam por juntar toda a luz que podem. O obreiro deve estar preparado para pôr em exercício as mais altas energias mentais e morais com as quais a natureza, o cultivo e a graça de Deus o tenham dotado. Mas seu êxito será proporcional ao grau de consagração e sacrifício no qual é feita a obra e não aos dotes naturais ou adquiridos. São necessários os mais fervorosos e contínuos esforços por adquirir habilitações para a utilidade, mas a menos que Deus opere com os esforços humanos, coisa alguma se poderá realizar. Disse Cristo: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. A graça divina é o grande elemento do poder salvador. Sem ela, todos os esforços humanos são de nenhum valor. Sua cooperação é necessária mesmo para os mais fortes e fervorosos esforços humanos para a proclamação da verdade. Necessidade de professores bem habilitados. A causa de Deus precisa de professores que tenham altas qualidades morais e aos quais se possa confiar a educação de outros. Homens que sejam firmes na fé e tenham tato e paciência, que andem com Deus e se abstenham da própria aparência do mal, que estejam tão intimamente ligados a Deus que possam ser condutos de luz. Em suma, cavalheiros cristãos. As boas impressões feitas por essas pessoas jamais se apagarão, e o preparo assim dado perdurará através da eternidade. O que se negligencia nesse processo de preparo provavelmente ficará por fazer. Quem empreenderá essa obra? Oxalá houvesse jovens cavalheiros fortes, arraigados e firmados na fé, que tivessem tão viva comunhão com Deus que pudessem, se assim fossem aconselhados por nossos irmãos dirigentes, entrar nos colégios mais adiantados de nossa terra, onde tivessem mais vasto campo de estudo e observação. A associação com diversas espécies de mentalidades, a familiarização com a operação e os resultados dos métodos populares de educação,
e um conhecimento de teologia, como é ensinado nas instituições de ensino, seriam de grande valor a esses obreiros, preparando-os para trabalharem em favor das classes educadas e a combaterem os erros que prevalecem em nosso tempo. Tal foi o método seguido pelos antigos valdenses, e permanecendo fiel a Deus nossa juventude como a deles, poderia fazer boa obra mesmo enquanto adquirissem a educação, semeando as sementes da verdade em outras mentes. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios 16, verso 13. Perguntai àquele que por vós sofreu ignomínia, insulto e escárnio: Senhor, que queres que eu faça? Atos 9, verso 6. Ninguém alcança a educação demasiado elevada para se tornar humilde discípulo de Cristo. Os que julgam privilégio dar o melhor de sua vida e estudo àquele de quem os receberam, não fugirão a nenhum trabalho nem sacrifício para devolver a Deus no mais excelente serviço os talentos que Ele confiou. Na grande batalha da vida, muitos dos obreiros perdem de vista a solenidade e caráter sagrado de sua missão. A mortal maldição do pecado continua a manchar e a desfigurar a imagem moral de Deus neles, porque não trabalham como Cristo trabalhou. Um ministério melhor preparado. Vemos a necessidade de estimular mais elevadas ideias acerca da educação e de empregar no ministério mais homens bem preparados. Os que não obtêm a devida espécie de educação antes de entrarem para a obra de Deus não são competentes para aceitarem este santo legado e levarem avante a obra da reforma. No entanto, todos devem continuar sua educação depois de se empenharem na obra. Devem ter a palavra de Deus a habitar neles. Carecemos de mais cultivo, refinamento e nobreza de alma em nossos obreiros. Semelhante melhoria mostraria resultados na eternidade. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. 1 João capítulo 2, verso 14. O apóstolo liga aqui a experiência dos pais à dos jovens. Da mesma maneira, há uma ligação entre os velhos discípulos nesta causa e os que são mais jovens, que não tiveram a experiência dos primeiros desenvolvimentos desta mensagem. Os que eram jovens quando surgiu a mensagem terão de ser educados pelos porta-bandeiras antigos. Esses mestres devem reconhecer que não se podem fazer esforços demasiado grandes para preparar homens para o seu santo legado, enquanto os porta-estandartes estão ainda capazes de manter o alto estandarte. E, no entanto, os que por tanto tempo lutaram nas batalhas podem ainda alcançar vitórias. Tem-se familiarizado tão cabalmente com os ardis de Satanás que não serão facilmente desviados das veredas antigas. Lembram-se dos dias antigos, conhecem aquele que é desde o princípio. Poderão ser sempre portadores de luz, fiéis testemunhas de Deus, epístolas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Demos, pois, graças a Deus por terem ficado alguns, como se deu com João, para relatarem sua experiência no princípio desta mensagem e o recebimento disso que hoje temos como tão querido. Mas, um após outro, vão caindo em seu posto, e não é nada mais que prudente prepararmos outros para assumirem a obra onde eles a deixam. Têm de ser feitos esforços para habilitar os jovens para a obra. Têm de eles vir à frente para assumirem encargos e responsabilidades. Os que agora são jovens devem tornar-se homens fortes. Têm de ser capazes de planejar e dar conselhos. A palavra de Deus, neles habitando, tomá-los-á puros, enchendo-os de fé, esperança, ânimo e dedicação. A obra é agora grandemente retardada porque homens estão desempenhando cargos para os quais não são aptos. Haverá de continuar e aumentar essa grande necessidade. Hão de essas grandes responsabilidades cair das mãos dos obreiros experientes para as mãos dos que são incapazes de se desempenharem delas? Não estaremos negligenciando uma obra muito importante, deixando de educar e preparar nossos jovens para preencherem posições de confiança? Sejam educados os obreiros, mas ao mesmo tempo sejam eles mansos e humildes de coração.
Elevemos a obra ao padrão mais alto possível, sempre lembrados de que se fizermos nossa parte, Deus não faltará com a sua.